trabalhos, apresentando Marcelo Vieira Lopes. Marcelo tem graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele fez também uma especialização em psicopatologia fenomenológica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Atualmente é bolsista de pós-doutorado júnior do CNPq e atua nas áreas de fenomenologia, filosofia das emoções e filosofia da psiquiatria, tendo concluído recentemente, né, um estágio como pesquisador visitante na Universidade do Sul da Dinamarca. Marcelo, eu passo a palavra a você. Aliás, eu vou compartilhar os Perfeito. slides. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Queria inicialmente, então, né, agradecer ao Paulo, a ti, ao Flávio também, o pessoal da organização pelo convite, né, e pela oportunidade de falar num evento tão qualificado. Agradecer ao André também pela excelente fala. Eu gostaria de iniciar, então, se tu puderes passar um... Então, um pouquinho da história, né, do contexto desse trabalho. Esse trabalho é o resultado, basicamente, do meu primeiro ano, final do meu primeiro ano de pós-doutorado aqui na UFSM. Digamos assim, que o que eu vou apresentar aqui vai ser basicamente a base teórica de uma proposta que é uma proposta de aplicação desses temas a partir da pesquisa qualitativa. E então um pouco também a base do que eu fui fazer na Dinamarca, né? A ideia seria justamente apresentar um trabalho de fundamentação teórica a partir do qual trabalhos em pesquisa qualitativa pudessem ser desenvolvidos. Então é basicamente isso que eu vou apresentar aqui hoje, né? Assim, digamos assim, o framework teórico desse tema, né? Que é o tema da dúvida em contextos psiquiátricos, né? Então aqui um breve roteiro do que eu quero fazer hoje, né? A ideia é de apresentar, então, primeiramente o pano de fundo, né? A partir do qual eu me movo para apresentar esse tema da dúvida, né? Que eu chamo aqui de fenomenologia da particularidade e da diferença. Logo em seguida, então, qualifico de maneira assim muito breve, muito geral, o tema da fenomenologia da enfermidade e como a questão, né, o tópico da dúvida corporal aparece no interior desse contexto. Em seguida, eu faço um breve discurso tratando do tema da dúvida em contexto filosófico, para então motivar, né, a partir dessa apresentação do tema da dúvida em contexto filosófico, motivar como a hipótese geral que eu quero apresentar, como que ou quais seriam as notas conceituais do conceito de dúvida em um contexto psiquiátrico, né? E aí, por fim, eu apresento alguns argumentos a favor dessa qualificação da dúvida em contexto psiquiátrico e algumas objeções. Pode passar, por favor, Rodrigo? Então, aqui, né, bom, uma observação sobre esse trabalho, né? Esse trabalho foi apresentado já algumas vezes em alguns contextos diferentes entre si com relação ao público ouvinte. Então, preparei aqui já tinha preparado isso, na verdade, né? Uma apresentação muito breve da fenomenologia. Eu acredito que não vai ser necessário, talvez seja um pouco tedioso, né? Assim, quase como chovendo no molhado, né? Então quero passar bem rápido por esses slides assim de apresentação geral, né? Que acredito que não seja interessante aqui. Mas então, né, uma breve caracterização da fenomenologia antes de passar para a apresentação do tema da fenomenologia da enfermidade, né? Então, como é bastante sabido, né? Como eu disse, talvez seja chovendo molhado aqui, né? Do que se trata a fenomenologia? Né? A fenomenologia, enquanto movimento teórico, né, do início do século XX, consistia basicamente na tentativa, né, no esforço de fazer uma apresentação o mais amplo, o mais geral possível aquilo que ficou conhecido como as estruturas essenciais ou estruturas universais da subjetividade, da experiência, né, tais como, né, qual seria a estrutura da afetividade, da especialidade, da temporalidade,
da mesma idade, né? Assim, estruturas que compõem, que constituem e que são necessárias, portanto, para que algo assim como a experiência aconteça. Né? Então, o objetivo da fenomenologia era basicamente, né, descrever, discriminar da maneira mais rigorosa possível essas estruturas, né? Então, por exemplo, se encontra no interior dessa tradição, por exemplo, distinções entre, né, o self-mínimo, o self-narrativo, qual a taxonomia, por exemplo, de estados afetivos, né? Será que, por exemplo, qual que é a diferença entre humores, emoções, sentimentos? Quais são os componentes da experiência temporal, por exemplo? Né? Então, nisso consistia, em linhas muito gerais, a tarefa da fenomenologia, né? A fenomenologia clássica, né? A partir dos seus representantes clássicos, como Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty. E aí o que a gente pode ver ou extrair dessa apresentação muito básica é de que também a fenomenologia se encontra num marco de orientação que a gente poderia chamar de filosófico tradicional, né? Justamente a partir da busca ou da apresentação de verdades essenciais e universais, nesse caso sobre a subjetividade, né? Sobre a experiência. Pode passar, por favor? O que eu quero fazer aqui é apresentar, então, ainda nesse contexto de apresentação do pano de fundo da minha fala hoje, é apresentar o que ficou conhecido na literatura como a fenomenologia da particularidade e da diferença, que se apresenta como um programa de pesquisa, a gente poderia dizer paralelo à fenomenologia, porque surge justamente com o trabalho seminal do Jaspers, né, em 1912, mas também justamente por se tratar de um programa de pesquisa paralelo, ele se apresenta tanto em contraposição quanto em continuidade com relação ao que a gente poderia chamar de fenomenologia clássica, né? Então, em contraposição a essa busca de estruturas essenciais e universais da subjetividade, o que se busca nesse programa de pesquisa paralelo à fenomenologia, mas também num contínuo, né, seria justamente a apresentação, né, a elaboração da particularidade da diferença de, enfim, formas específicas de ser no mundo. Então, o que se busca nesse programa de pesquisa é justamente a identificação e a apresentação de estilos que a gente poderia chamar de estilos distintos de experiência. Né? Então, alguns exemplos seriam, né, temas relativos à enfermidade mental, como Jaspers, temas relativos à corporificação feminina, a experiência do sujeito colonizado, como o trabalho do Fanon, por exemplo. E, para além disso, né, o que a gente pode mapear também a partir desse programa de pesquisa são justamente os impactos teóricos desse tipo de fenomenologia. Né? Então, para ficar no exemplo desses três autores, né? Então, a gente pode encontrar, por exemplo, questões relativas à promoção de empatia em contextos clínicos, né? Se pensar classicamente no caso do Jaspers, enfim, combate à injustiça de gêneros, debates político-raciais, etc. Né? A gente poderia ficar falando horas aqui sobre isso. Se quiser passar, por favor. Dado esse quadro geral, então, né, dessa que eu chamo aqui de fenomenologia da particularidade e da diferença, a gente encontra alguns desafios metodológicos quando comparado, por exemplo, com essa fenomenologia clássica. Né? Então, uma das várias questões que surgem é, por exemplo, como que a gente poderia acessar e compreender essas formas específicas, particulares de experiência. Né? Então, aqui o impedimento óbvio, a gente poderia dizer, é que a reflexão em primeira pessoa sobre essas experiências distintas, específicas, particulares, elas são justamente o fenomenólogo clássico ele não tem acesso às experiências, né? Elas são justamente distintas daquele que está tematizando, sei lá, a experiência da enfermidade mental, a gente poderia dizer, né? Então, por exemplo, gêneros diferentes, raças diferentes, estilos cognitivos diferentes, todos esses diferentes temas, né? Esses diferentes tipos de experiências seriam um impedimento de descrição para aquele que não experiencia esses estilos cognitivos, a gente poderia dizer. Então, aqui a gente encontra uma limitação, né, explícita, clara, às experiências vividas pelo fenomenólogo ele mesmo. Então, aqui teria uma objeção muito clara à fenomenologia clássica, dizendo que, né, algumas das descrições sofreriam, então, o que a gente poderia chamar de uma
universalização injustificada, né? Não teria base experiencial para fazer tais afirmações sobre, por exemplo, enfermidade mental. Então, um obstáculo que aparece é justamente a possibilidade de fazer afirmações sobre populações diversas, sem, ao mesmo tempo, poder fundar essas afirmações em evidências experienciais em primeira pessoa. Né? Então, uma resposta metodológica, né, uma pergunta a essa resposta seria, então, como que é possível obter dados sobre experiências distintas, particulares ou atípicas, né? Então, uma das respostas que tem, algumas das respostas que têm sido fornecidas nessa literatura que eu quero apresentar aqui hoje é justamente fazer menção, né, fazer o recurso a, por exemplo, relatos pessoais, memórias, narrativas autobiográficas, mais recentemente a pesquisa qualitativa. Todos esses artifícios, por assim dizer, eles fornecem então a possibilidade de que essa objeção ela seja superada, né? Assim, seriam modos de acessar experiências particulares que não dependem da experiência do fenomenólogo ele mesmo, né? Então, essa é uma estratégia que aparece justamente nessa literatura sobre a fenomenologia da enfermidade, ou fenomenologia aplicada, também tem sido chamado, que eu gostaria de apresentar a seguir. Se puder passar, por favor. Mais um. Então, né, o tema da fenomenologia da enfermidade e o modo como o tema da dúvida, em especial o tema da dúvida corporal, aparece. Então, apresento aqui basicamente a caracterização da Ravi Carroll sobre, né, que tá o livro dela justamente chamado Fenomenologia da Enfermidade. Né? Então, ela começa apresentando, né, que a enfermidade ela se apresenta, obviamente, na vida humana como na existência humana como um elemento universal e substancial também, né? É um elemento que todas as pessoas, de uma forma ou outra, se deparam, mas que, não obstante, haveria uma espécie de que ela chama de negligência teórico-filosófica da enfermidade, né? Ou seja, a enfermidade, em geral, não aparece, ou aparece muito raramente como tema na filosofia. E uma das razões que ela dá para isso é justamente o modo como a enfermidade é tradicionalmente entendida, por exemplo, na ciência médica, né, como um processo meramente fisiológico, né, corporal, orgânico, e que, portanto, estaria fora do alcance da filosofia, né, por assim dizer. Então, né, um dos modos que ela sugere para remediar, né, essa questão seria justamente complementar essa descrição que a gente poderia chamar de naturalista, né, da doença, com um estudo filosófico da experiência da doença. Né? Então, a ideia aqui de que para compreender completamente diversos processos patológicos, o que a gente deveria fazer então seria estudar a experiência vivida desses mesmos processos. Né? Então, e aqui, obviamente, né, o recurso metodológico que ela vai lançar mão, que ela vai sugerir, é justamente a fenomenologia. Pode passar, por favor, Rodrigo? Então, aqui, uma breve definição, né, de como a enfermidade é entendida nesse contexto. Né? A enfermidade ela vai se apresentar, então, como um problema de saúde grave, crônico, né, também com um potencial transformador da vida de uma pessoa, mas que difere, por exemplo, de um mero resfriado, de uma amidalite, assim, estados que são, por definição, passageiros, né, e que não implicam, por exemplo, uma transformação radical daquele que experiencia esses processos. Então, também a enfermidade é entendida como geralmente não seguida, né, por uma recuperação completa em um período curto de tempo. Também, né, existe uma heterogeneidade muito grande nessas experiências, que devem ser estudadas em sua particularidade, mas que, a despeito dessa particularidade, também seria possível identificar mudanças, por assim dizer, na estrutura global dessa experiência. Né? E essas mudanças, então, elas se aplicam a todas. Aliás, a ambição teórica dessa autora é justamente identificar essas mudanças estruturais que se aplicariam, né, a muitas ou ao mesmo todas as enfermidades. Pode passar, por favor, Rodrigo? Ainda na esteira dessa caracterização da noção de enfermidade, tal como ela é entendida nessa literatura, né, a enfermidade, então, ela vai ser entendida como
né, uma transformação, uma ruptura completa na vida de uma pessoa, justamente a partir dessa identificação de mudanças, do modo como essas mudanças que são locais, né, no corpo, nas capacidades corporais de uma pessoa, como que essas mudanças elas implicam em modificações globais da experiência, né? Então, a partir dessas mudanças locais, decorrem mudanças globais da experiência, e a partir daí, o que ocorre, então, é uma espécie de ruptura de sentido, né? Na medida em que dos hábitos, as expectativas, as habilidades, mas também os aspectos sociais da vida de uma pessoa, todos eles são comprometidos, né? Para dizer o mínimo, a partir da emergência desses quadros graves de enfermidade. Então, o que se extrai daí é que, basicamente, as estruturas de sentido, né, que governam a nossa vida, a nossa existência, elas mesmas são vulneráveis, né? Então, aspectos que nós normalmente tomamos por certo, como, né, por exemplo, o nosso corpo, esses aspectos, eles mesmos podem colapsar, e é isso que a enfermidade mostra, né? Então, em casos muito extremos, né, a ideia de que a coerência geral de uma vida ela pode ser destruída, né? Então, pense, por exemplo, numa identidade prática particular que é perdida em função de uma enfermidade qualquer, né? O modo como a vida de uma pessoa muda a tal ponto que ela já não se reconhece mais do modo como ela se reconhecia por, né, enfim, anos, décadas. Então a ideia, né, reforçando um pouco o ponto, é de que, né, esses padrões de sentido e inteligibilidade eles vão depender de padrões muito consistentes de corporeidade, e é justamente isso que colapsa, né, na enfermidade. Pode passar, por favor, Rodrigo? Então, aqui, antes de entrar propriamente no tema da dúvida corporal, gostaria de explorar um pouco o modo como o papel do corpo, né, e da corporeidade ele é entendido na fenomenologia. Então, aqui, novamente, talvez chovendo no molhado, né, a gente sabe que a consciência, né, desempenha um papel importantíssimo na fenomenologia, ou a gente poderia dizer em certa fenomenologia, né, entendido como aquilo que fornece a base de toda a experiência, ou aquilo para o qual a experiência se apresenta, né? Então a gente poderia perguntar, mas de que tipo que é essa consciência? Obviamente, a gente não está falando aqui de um dualismo, né? Então, que se apresenta para um leitor ou para alguém que esteja assistindo que não tem uma familiaridade com a fenomenologia, seria, então, a pergunta seria, tá, mas como que se dá, por exemplo, a relação mente-corpo, né? Então, tem aqui uma resposta, né, de como Husserl vai apresentar isso, né, a ideia de que corpo e alma formam uma unidade experiencial genuína, e em virtude justamente dessa unidade, né, que palavras do próprio Husserl, a psique obtém a sua posição no espaço e no tempo. Então aqui a ideia é chamar justamente a atenção para um tipo bastante específico de corporeidade, ou a corporeidade que vai ser mais importante para o tratamento fenomenológico e, obviamente, o tratamento da fenomenologia da enfermidade, que é a distinção entre, né, também famosa distinção entre né, o corpo vivido e o corpo material, a gente poderia dizer, o corpo orgânico. Se puder passar, por favor, Rodrigo, que é basicamente uma distinção entre o modo que a gente poderia chamar o modo de apresentação em terceira pessoa do nosso corpo, né, o modo de como a gente poderia descrever aspectos objetivos destacados da experiência ela mesma, né? A gente poderia falar da ciência médica, por exemplo, e, por outro lado, o corpo enquanto corpo experiencial, né? O modo como a gente vive o nosso corpo em primeira pessoa. Poderia passar, por favor? Mais um. Então, aqui a ideia era fazer uma breve apresentação desse tema do modo como a corporeidade, né, em especial o corpo vivido, o tema do corpo vivido é apresentado na fenomenologia, para caracterizar agora sim esse tema da dúvida corporal, né? Como que ele aparece e quais são as notas características nessa literatura sobre a fenomenologia da enfermidade. Então, o tema da dúvida corporal, né, ele vai ser entendido por essa autora, vai ser proposto por essa autora inicialmente, como uma espécie de experiência nuclear da enfermidade em geral, né? Então, aqui tem a gente poderia dizer que tem uma pretensão fenomenológica clássica, digamos assim, que é identificar elementos
específicos e tentar generalizá-los para a experiência em geral, nesse caso, a experiência da enfermidade, obviamente, né? Então, novamente, né, a dúvida corporal diz respeito à experiência do corpo enquanto vivido, né? Então, não tem a ver com o processo, aliás, não tem a ver necessariamente com processos orgânicos, físicos, né, do corpo, enquanto descrito em terceira pessoa. E o que o conceito da dúvida corporal vai fazer vai se indicar, por contraste, basicamente, o rompimento dessa certeza que a gente tem tácita, né, essa fé que a gente tem, sem pensar, obviamente, né, no funcionamento normal, cotidiano do nosso corpo, que se dá justamente a partir da emergência de certos processos patológicos, né? O que vai acontecer a partir da emergência da dúvida corporal é justamente né, uma modificação radical da experiência comum ou da experiência prévia à emergência dos processos patológicos. E essas modificações, então, elas vão ser descritas como um conjunto de perdas. Eu quero qualificar logo mais à frente, mas só para enunciar, né, esse conjunto de perdas, então, vai ser descrito como um conjunto de 3 perdas, né, a saber, a perda da continuidade, da transparência do próprio corpo e da fé do próprio corpo, né? Todos esses elementos, então, eles vão compor ou vão fazer emergir, por assim dizer, a dúvida corporal, né? São elementos da dúvida corporal. Então, essas 3 perdas, né, justamente colocam em questão, né, essas capacidades inerentes que condicionam, por assim dizer, o funcionamento e a experiência do nosso próprio corpo, né? E aqui uma pretensão que eu quero apenas enunciar, mas também tratar mais adiante, que diz respeito justamente a essa pretensão de que o conceito de dúvida corporal seja amplo o suficiente para abarcar tanto enfermidades somáticas quanto enfermidades mentais. Então, esse vai ser um ponto que eu quero atacar, né, mais adiante. Se puder passar, por favor. Então, aqui, né, assim, o modo como a gente deve entender, segundo essa autora, a dimensão e a extensão da dúvida é nos termos de uma abrangência, né? Então, mais do que uma dúvida, né, sobre capacidades corporais corriqueiras, sobre, sei lá, se eu consigo levantar 10 quilos, né, a minha mochila de 20 quilos, sei lá. Né? Não é uma dúvida exatamente sobre coisas específicas no mundo, mas se trata muito mais de uma dúvida que a gente poderia dizer que é uma dúvida de tipo pervasivo, persistente e severo, né? Na medida em que justamente, né, essa certeza tácita, habitual, cotidiana, ela é rompida e passa então a ser questionada, né? Justamente essa capacidade que ela não é, que ela é tácita e justamente por isso ela é inquestionada, ela vem à tona a partir da emergência de processos patológicos, né? Então, por exemplo, no nosso dia a dia, né, a gente tem essa crença fundante, né, dependendo das diferentes tradições, tem diferentes termos para se referir a ela, como o André citou anteriormente, mas é basicamente com relação ao nosso corpo, é basicamente uma crença de que, né, os nossos órgãos, né, os nossos pulmões, os nossos órgãos, a nossa capacidade, seja ela motora ou cognitiva, ela vai prosseguir indiscriminadamente, né? Esse funcionamento intacto ele é assumido na nossa vida cotidiana, normal, sem que necessariamente a gente pense nisso. Então aqui tem toda uma discussão sobre o elemento indutivo dessa crença, a relação disso com os temas do Hume, enfim, eu não quero entrar nisso, mas o que basicamente a emergência da dúvida corporal faz mostrar é justamente a perda da certeza, como eu falei inicialmente. Pode passar, por favor, Rodrigo. Então, né, e essa perda da certeza não se trata, obviamente, de uma dúvida proposicional, né, sobre, não sei, uma dúvida sobre X, Y ou Z, mas é muito mais, ou melhor, ela é assumida como sendo melhor descrita como um sentimento, né, um sentimento de quebra ou mesmo uma ruptura dessa certeza habitual, inquestionada que nós temos cotidianamente. Então, ela vai ser descrita
basicamente como um sentimento de tipo existencial. Eu não gostaria de entrar muito nessa discussão. É toda uma discussão em filosofia da emoção, em filosofia da psiquiatria, sobre alguns tipos de sentimentos e modos como eles não seriam exatamente intencionais, mas antes estruturantes da intencionalidade, né, que portanto contribuem para a estruturação da experiência de aspectos tanto do nosso corpo quanto do mundo. Então haveria uma diferença aqui entre sentimentos corporais que se referem ao corpo e sentimentos que são referidos a elementos fora do corpo, né? Mas o ponto importante eu gostaria de ressaltar é que nessa literatura alguns desses sentimentos eles são entendidos como não necessariamente não necessariamente aparecendo como objeto da consciência, né? Então eles justamente atuam como esse pano de fundo a partir do qual as nossas experiências intencionais são possíveis, né? Então eles são chamados de pré-intencionais. E é justamente a partir dessa teoria, né, a chamada teoria dos sentimentos existenciais, que a dúvida corporal vai ser apresentada, né? E justamente, né, uma das características desse tipo de sentimento é que eles não têm uma saliência na experiência comum e, portanto, são diferentes, né, de emoções ou humores, né, que são entendidos, dependendo da literatura, como episódicos e intencionais. Então, nesse caso, um dos papéis que a enfermidade vai desempenhar aqui é justamente fornecendo um recurso metodológico, na medida em que fornece a descrição para esses sentimentos muito básicos e que são, portanto, estruturantes da intencionalidade e que, obviamente, só se manifestam, obviamente não, né, mas que só se manifestam em casos de ruptura e a enfermidade, então, seria um dos meios a partir dos quais essa camada, essa dimensão afetiva muito básica se manifesta. Pode passar, por favor? Então, aqui, eu gostaria de caracterizar brevemente, né, esse conjunto de perdas que perfaz o conceito de dúvida corporal, para depois passar para minha crítica, para minha apresentação do tema da dúvida em contextos psiquiátricos. Então, como eu falei antes, a dúvida corporal ela se caracteriza por ao menos 3 tipos de perdas, né? O primeiro dela é a perda da continuidade, o que significa que a partir da emergência de processos patológicos, o que a gente experienciaria então seria, né, basicamente uma descontinuidade da experiência ou da ação direcionada a propósitos. Então, a partir da emergência de determinadas patologias, o que ocorre é basicamente uma interrupção do fluxo contínuo da nossa experiência, do fluxo cotidiano, né, a gente poderia dizer. E a enfermidade, então, ela vai aparecer como uma espécie de descontinuidade dessa experiência saudável, né, não atenta ao próprio corpo que nós tínhamos antes da emergência da enfermidade. Então, a ideia aqui de que hábitos muito cotidianos, muito arraigados, que são desempenhados de maneira não atenta, né? Então, esses hábitos, eles mesmos viram objeto da atenção e muitas vezes até de um esforço consciente para serem desempenhados, né? Então, a ideia de que determinadas capacidades, habilidades, disposições corporais, elas, a partir dessa perda da continuidade, elas vão se apresentar, então, como indisponíveis, né? Ou disponíveis apenas através de muito esforço. Pode passar, por favor, Rodrigo? A seguir tem, então, o tema da perda da transparência, né? Enfim, a ideia da transparência corporal ela tem sido apresentada já, no mínimo, desde os anos 80, como obviamente nessa tradição da fenomenologia da enfermidade e da saúde. E a transparência corporal é entendida, então, como uma espécie de marca, né? De aquilo que confere o status de saudável ao nosso corpo e também do funcionamento normal do nosso corpo, justamente porque em períodos de saúde ou de não doença, a gente normalmente não presta atenção no nosso corpo, ou não presta atenção no corpo da maneira como a enfermidade nos faz prestar atenção.
né? Então, a ideia é de que, a partir da emergência desses processos, o nosso corpo, então, ele cessa de ser, né, esse local invisível, né, que a gente não presta atenção e que, justamente por isso, por ser invisível, possibilita que a gente se engaje, né, em processos, em projetos pessoais. Então, o que acontece nessa perda de transparência é que, justamente, né, o nosso corpo ele adquire o caráter de objeto, né? Se apresenta como um foco de um estado disruptivo e que demanda uma certa atenção urgente, né? Aquilo precisa ser cuidado, precisa ser tratado, né? Então tem uma espécie de atenção negativa, perturbada, que é direcionada ao próprio corpo. E o corpo, né, obviamente, a partir desses, seja o sintoma que for, o corpo aparece então como um problema para aquele que o experiencia. Se puder passar, por favor. E por último, né, como uma das características, um dos componentes da dúvida corporal é a chamada perda da fé no próprio corpo, também, né, na esteira dessa discussão com Merleau-Ponty, né? Então, o que acontece com a emergência dos processos patológicos é justamente essa perda, essa perda de uma fé, né, de uma confiança no próprio corpo, e que justamente coloca em questão, de novo, né, a continuidade, a normalidade nessa experiência saudável prévia, né? Então, o que a gente tem aqui é justamente a explicitação de uma fé ou de uma certeza que é inarticulada, né? Ela é tácita, ela é implícita, a saber, né, a crença, a fé de que o nosso corpo vai funcionar de maneira indiscriminada para sempre, né? De maneira adequada, e que esse funcionamento adequado vai possibilitar, então, levar a cabo projetos, desempenhar tarefas. Então, esse elemento de perda de fé no próprio corpo acarreta é justamente, né, a sinalização de que existiria uma contingência, uma falibilidade estrutural do nosso corpo, justamente o corpo entendido enquanto um conjunto de capacidades orgânicas, né? Então, né, digamos assim, a fenomenologia dessa fé no próprio corpo, ela vai ser entendida então como um elemento difuso, né, na medida em que ele opera de maneira muito tácita, muito implícita, e que fornece, né, a gente poderia chamar de uma segurança que existe entre corpo e mundo. Obviamente, né, apenas para repetir, né, se trata aqui de uma atitude não proporcional, um sentimento muito básico, né, de fundo que permeia, né, a nossa interação, seja com os outros, com nós mesmos ou com o mundo em geral. Pode passar, por favor? Então, né, para sumarizar aqui, né, esse colapso da certeza corporal que emerge nos processos patológicos e que dá a emergência da experiência da dúvida corporal, o que ele faz é mostrar, né, basicamente esse sentimento de confiança, de familiaridade, continuidade, que nós temos justamente enquanto entes que possuem corpos, né? Mas o que ele faz é de maneira um tanto indireta, né? Na medida que ele mostra de maneira, a gente poderia dizer, avariada, negativa, faltante, né? E no nível, os correlatos fenomenais, por assim dizer, da emergência ou do colapso dessa certeza corporal é justamente, né, a gente poderia, pensando em diversas patologias, por exemplo, experiências de realidade, estranhamento do próprio corpo, deslocamento de âmbitos sociais, né? Pensem aqui num indivíduo hospitalizado. Então, o que ocorre, né, a partir do colapso da certeza corporal e da emergência da dúvida, é justamente essa passagem de um mundo familiar, corriqueiro, cotidiano, para um mundo de, no mínimo, incerteza e ansiedade com relação ao próprio corpo, né? Pode passar, por favor? Então, aqui apenas algumas indicações de como essa literatura vem se desenvolvendo já a partir desse trabalho seminal da Ravi Carroll, né? Tem alguns trabalhos envolvendo a tematização do tema da dúvida corporal
com relação ao estudo da dor, um outro trabalho, ao menos bastante importante, que saiu agora, se não me engano, esse ano, 2023, sobre o modo como a dúvida também adquire um caráter social em determinadas patologias, e de como a dúvida pode também ser reforçada a partir de estímulos do ambiente, justamente por pessoas, experienciado por pessoas, especialmente em condições de enfermidade mental. Mas não quero me deter muito nisso, né? Acho que já estou um pouco passando da hora. Pode passar, por favor. Então, aqui o que a gente tem, né, baseado nesse último slide no que eu apresentei anteriormente, é de que há uma sugestão, ou uma assunção muito forte no trabalho dessa autora, é de que a dúvida corporal ela poderia, tal como ela apresenta, né, a dúvida corporal ela poderia ser generalizada para todos os tipos de enfermidade, né? Então, tem aqui como eu falei anteriormente, tem uma assunção, a gente poderia dizer derivada, né, ou que ainda se apoia muito em assunções da fenomenologia clássica, né, assim, encontrar descrições baseadas muitas vezes na própria experiência e a partir daí generalizar para todas as enfermidades, né? Então a minha pergunta, né, é justamente se esse enquadramento teórico da dúvida corporal, ou o conceito da dúvida corporal ele mesmo, se esse conceito ele poderia ser justificadamente estendido também para enfermidades mentais. Então, lembrando, essa é uma assunção, uma afirmação da própria autora, que o conceito de dúvida corporal ele seria válido ou útil para descrever toda e qualquer enfermidade, né? Seja ela somática ou mental. E é isso que eu quero tratar nos próximos slides. Pode passar, por favor? Claro, antes de tratar do tema da dúvida em contextos psiquiátricos, eu gostaria de fazer um breve excurso aqui que eu chamei chamei de dúvida em contexto filosófico, é justamente para motivar ou para apresentar em que medida alguns discursos sobre a dúvida em contextos filosóficos apontam para um tipo de dúvida muito específico que seria manifesto, né, o que apareceria em contextos psiquiátricos. Então, assim, de maneira bastante breve, né, e correndo o risco de simplificar também alguns temas, o modo como a dúvida aparece na filosofia tradicionalmente, né, ou em algumas abordagens, a dúvida então ela é entendida, né, como atitudes, que obviamente atitudes intencionais de vários tipos, né, mas que tradicionalmente a gente pode partir da identificação de um modelo padrão, né, em que a atitude de duvidar, né, sobre algo equivale, né, ou implica rejeitar determinada proposição com base em ao menos três critérios, né. Então, por exemplo, A discorda que P, A acredita que não P, ou A suspende, né, o juízo com relação a P. Então, com relação à dúvida, né, para uma determinada proposição P, então se houver motivos quaisquer ou razões quaisquer para duvidar desse P, então entende-se que a dúvida está justificada, né? Então, nesse caso, a dúvida ela é sempre apresentada como, né, assim, uma espécie de, a gente poderia dizer, em contradistinção à noção de crença ou certeza, né? Que duvidar é duvidar que algo seja o caso, né? Então, uma dúvida claramente proposicional, né? Pode passar, por favor? Tem também, a gente encontra também alguns tratamentos sobre o caráter fenomenal da dúvida, né? Que a dúvida ela é apresentada geralmente como estado de desconfortável, né? De indecisão decorrente de um desejo de decisão sobre algo, né? Também algumas caracterizações da dúvida como um estado irritante, desagradável, emoções negativas também são associadas né, à experiência da dúvida, como, por exemplo, o desconforto e o medo. Também assume-se que é possível duvidar de algumas proposições de forma disposicional, né? Então, eu duvido de que algo seja o caso, mas eu raramente penso nisso, né? Ou não penso nisso. Também alguns tratamentos da dúvida enquanto incoerência emocional, na medida em que a dúvida é apresentada como uma reação emocional negativa, né, sem necessariamente a incoerência seja um elemento fundante.
Pode passar, por favor? E por fim, né, o tema famoso, o tema das dúvidas céticas, né? Assim, também não quero me alongar muito nisso aqui, só apresentar brevemente, né? Tradicionalmente, né, a dúvida cética, a dúvida radical, é entendida como, né, uma ferramenta de certeza epistemológica, né? Então, a gente poderia fazer uma distinção muito breve e rápida, né? Dizendo que a diferença entre as dúvidas céticas... Acho que volta um, por favor, Rodrigo. Ai. Ah, não, tava certo. Ai. Então, né, a diferença entre as dúvidas céticas e as dúvidas corriqueiras, né, que a gente pode ter é justamente uma diferença de profundidade de generalidade, né? As dúvidas céticas, elas teriam uma profundidade e uma generalidade incomuns, né, que as dúvidas cotidianas não teriam. Então, por exemplo, né, pensem na dúvida sobre o mundo externo, a dúvida sobre, né, outras mentes, processo de indução. E aqui, claro, né, acho que até o André andou se referindo de maneira um tanto indireta a esse tema, né, a ideia de que alguns autores, né, ao menos uma tradição na filosofia questiona justamente a razoabilidade e a inteligibilidade dessas dúvidas, justamente porque elas colocam em questão a própria base a partir do qual nessas dúvidas corriqueiras poderiam seguir. Então, né, isso motiva o que eu chamo de um ceticismo sobre a dúvida cética, né, justamente porque haveria, então, né, a ideia de que o próprio ato de duvidar pressupõe algum tipo de certeza sobre qual a dúvida é enunciada, então, revelando, portanto, né, certezas implícitas nos quais esse ato se baseia. Pode passar, por favor? E aqui o que me interessa mais, que é esse ceticismo sobre a dúvida cética número 2, que é essas dúvidas céticas seriam válidas ou inteligíveis justamente, ou melhor, apenas em contextos teóricos, na medida em que elas aparecem como, né, fabricadas ou emuladas. Então, elas, justamente por pertencerem ao contexto teórico, elas estariam, né, como que distantes ou separadas, né, de ocupações diárias sem qualquer qualidade fenomenal associada. Então, as pessoas que enunciam essas dúvidas, os filósofos, basicamente, eles não teriam uma experiência, por assim dizer, fundante dessa dúvida, né? Então, seria possível, então, fazer essa distinção entre uma dúvida real vivida e as dúvidas céticas, teoricamente motivadas, né? E aqui, finalmente, né, usando como motivação para entrar propriamente no tema que eu gostaria de tratar hoje, é essa afirmação do Taggart, de 2004, que ele vai dizer basicamente que, né, essas dúvidas radicais ou dúvidas céticas, elas não foram feitas, não foram enunciadas por alguém que realmente acredita, né, nelas, né? Então elas são muito, não sei como traduzir esse fanciful aqui, né, mas muito extravagantes, né, para ser relevante para os objetivos de alguém. E a preocupação com elas então seria meramente um exercício intelectual, né? E aí, logo em seguida, ele vai dizer, então, se a gente fosse realmente nos preocupar sobre se alguém, né, enunciasse essa preocupação, né, uma preocupação cética sobre se o mundo realmente existe, o que a gente faria, então, fora de um contexto teórico, é justamente considerá-las mentalmente enfermas, né, doentes. Pode passar, por favor? Então, né, o que a gente tem é basicamente uma caracterização da dúvida cética como, né, não uma experiência vivida de dúvida, mas muito mais um instrumento teórico para alcançar, né, bases de um sistema filosófico X ou Y, né? Então, não seriam formuladas a sério, mas seria meramente um exercício intelectual. E, retomando, né, se a gente encontrasse pessoas no nosso trato cotidiano que formulassem questões sobre, por exemplo, a existência de outras mentes, a gente imediatamente ligaria para um psiquiatra, né? Essa é a assunção desse autor. Então, o que eu quero fazer, pode passar, por favor? É basicamente apresentar essa hipótese, né, que é uma hipótese de desenvolvimento desse tema da dúvida corporal, mas agora
aplicando em contextos psiquiátricos e também tentar apresentar a particularidade, né, da transformação desse conceito. Então, eu parto da apresentação inicial, né, de que o conceito de dúvida corporal ele não seria capaz de cobrir, né, o que eu chamo de a totalidade dos fenômenos psiquiátricos, é que justamente os fenômenos psiquiátricos eles mesmos poderiam complementar o conceito de dúvida corporal e, portanto, transformando, né, esse conceito. Então, o que eu quero fazer basicamente é apresentar um conceito ampliado de dúvida, e agora não mais dúvida corporal, justamente porque não restrito à fenomenologia corporal. E uma das motivações é justamente essa citação aqui do trabalho do Joseph Parnas e alguns colegas, a ideia de que distinções adequadas e fiéis no domínio fenomenal, ou seja, no domínio da experiência da enfermidade mental, são um pré-requisito fundamental, né, para a classificação, para o tratamento e também para a pesquisa em psiquiatria. Né? Então, a ideia aqui de que tanto o estatuto teórico quanto o estatuto ontológico dos transtornos psiquiátricos seria relevante, mas não apenas, não focando agora apenas na dimensão corporal, mas na totalidade da experiência desses indivíduos. Então, o resultado, né, eu espero que seja apresentado com sucesso, a ideia de uma dúvida muito mais abrangente e que se apresenta, né, eu espero mostrar nas descrições em primeira pessoa, em que a dúvida sobre a continuidade, a transparência e a fé em geral, ela não se apresenta como restrita apenas às capacidades corporais de uma pessoa, mas muito mais com relação à totalidade das relações desse indivíduo, né? Seja consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Pode passar, por favor? E aí, voltando, né, a questão do acesso, que eu tinha mencionado no começo dessa apresentação, uma das perguntas é como que a gente faria, né, para acessar, dado que, né, nesse caso, o fenomenólogo ele mesmo não necessariamente precisa, talvez até a gente poderia dizer não deveria, estar sujeito à dúvida no momento da descrição. Então, um dos modos de acesso é justamente lançar mão de descrições em primeira pessoa de pessoas que passaram por esses acontecimentos, né? Por essas experiências. Então aqui eu lanço mão desse relato em primeira pessoa da Sofia Jepson, que ela vai descrever basicamente algumas experiências do seu próprio, da sua própria enfermidade mental, em especial experiências de psicose. Então, e um texto específico, ela vai chamar a atenção justamente para o que ela chama de dúvida psicótica, em que ela vai dizer, novamente, descrevendo a sua própria experiência psicótica, né? Então, ela diz, se você duvida de uma, duas ou três coisas, talvez seja possível provar que essas coisas são verdadeiras por meio de evidências e argumentos racionais. Mas quando você duvida de tudo, né, que o ênfase em tudo, porém, esse é um problema totalmente diferente. Pode passar, por favor? Uma próxima descrição, né, aqui da memória da experiência de depressão desse autor, ele vai dizer: já não tenho absolutamente nenhuma fé, de fato, em nada. De uma forma confusa, vejo que a depressão se manifesta como uma crise de fé. Não a fé religiosa, mas o instinto quase inato de que as coisas são fluidas, que se desdobram e mudam, que novos tipos de momentos são possíveis, que o futuro chegará. Estou em lugar com o tempo limitado, onde o momento em que me encontro se estenderá, agonizante, para sempre. Não há possibilidade de redenção ou esperança. É uma desistência final de tudo. É a morte. Pode passar, por favor? E aqui, por fim, também, né, a experiência, o relato em primeira pessoa de um autor bastante influente enfim, filosofia da psiquiatria, chamada filosofia da loucura contemporânea,
que é o Walter Kusters, também ele mesmo um paciente psiquiátrico, e ele vai relatar então sobre a sua experiência, né? Então ele diz: quando os fatos e as regras que normalmente tomamos como certos desaparecem, o louco, né? Que louco deveria ter uma um asterisco aqui explicando da onde vem esse conceito e a que ele se refere, mas vou deixar passar. Então, né, o louco, né, essa pessoa, acaba em uma situação de dúvida não ordinária, né, que chama de dúvida não ordinária. Ele começa a duvidar dos princípios básicos da existência e permanece incerto sobre as possibilidades e conexões que são irrelevantes na vida normal. O significado das formas das nuvens, a ambiguidade das metáforas comuns, etc. E logo mais ele segue, né? Então, a dúvida furiosa, né, vai além da preocupação cotidiana e da simples reflexão e frequentemente envolve temas filosóficos, né? Então, aqui voltando para aquela citação do Taggart, em que ele justamente fazia essa aproximação, né, de maneira talvez um tanto preconceituosa, mas que se prova heuristicamente significativa, né? Então, os temas filosóficos segundo os quais o Walter Kuster se depara, né? Então, por exemplo, o Sol nascerá amanhã, existem outras pessoas, o destino do mundo depende do que eu penso, o pensamento que estou pensando é realmente meu pensamento, as coisas que vejo realmente existem quando olho para o lado, né? Então, aqui, temas completamente filosóficos, né? O fluxo normal da vida cotidiana, em algum lugar entre as margens do obrigatório e do opcional, transforma-se em um oceano ou um pântano de possibilidades ilimitadas. Pode passar, por favor? Perdão, Marcelo, só para te pedir para que vá concluindo, para que a gente tenha tempo para as perguntas em seguida. Perfeito, perfeito. Vou, já me encaminho para o final aqui, então. Agora a ideia é basicamente apresentar os argumentos em favor e algumas objeções, mas caso não tenha tempo eu também posso. Pode passar, por favor. Aí. Né, então, motivado por essas descrições em primeira pessoa, e né, a gente poderia apresentar aqui inúmeras, né, a ideia foi justamente mapear algumas, talvez as mais significativas para essa apresentação, mas eu quero então passar para os argumentos que afirmam que o modelo da dúvida corporal ele seria limitado e insuficiente para a descrição de enfermidades mentais. Então, são basicamente três, o que eu chamo de modelo definicional, o modelo estrutural, o argumento estrutural e o argumento da indiscernibilidade. Né? Passo, então, para o próximo slide, por favor. Então, o modelo definicional ele vai falar basicamente né, que, bom, enfim, o modo como a gente tem de definir enfermidade mental hoje em dia, né, por mais criticado e sujeito a críticas que seja, que é o DSM, né? Mas a gente consegue encontrar aqui uma definição importante, pelo menos em termos de diferenciação com relação aos elementos estritamente corporais que a Heavy Carroll fornece. Então, segundo a definição clássica do DSM, a enfermidade mental, né, o transtorno mental, vai ser definido como uma síndrome que é caracterizada por uma perturbação clinicamente significativa, e aqui é importante, né, na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Tá? Pode passar, por favor. Então, por exemplo, né, o modo como a depressão é apresentada, né, o transtorno depressivo maior é apresentado no DSM, né, entendido como o diagnóstico, para que alguém seja diagnosticado com esse transtorno, né? Então é preciso que, por exemplo, um humor depressivo, uma perda de interesse ou prazer se apresente e, para além disso, ao menos 3 dentre 7 critérios precisam ser preenchidos, né? Então a gente encontra, por exemplo, temas como sentimentos de inutilidade, culpa excessiva ou inadequada, diminuição na capacidade de pensar, de pensamento, de concentração, pensamentos recorrentes de morte, por exemplo. E aí também uma outra observação é de que esses sintomas eles também devem causar algum tipo de, né, algum grau de angústia ou prejuízo
que seja clinicamente significativo também em áreas sociais, ocupacionais, né, outras áreas importantes de funcionamento. Então, aqui o que se apresenta nesse argumento definicional é justamente que o que se apresenta na definição de enfermidade mental é uma dúvida, né, que a gente poderia dizer que vai para além do corporal. Né? Então, alguns elementos. Né? Se trata, por exemplo, de uma dúvida cognitiva, motivacional, social. Né? O segundo argumento, pode passar, por favor, que eu chamei de estrutural. Né? E aqui, fazendo menção por estrutural, justamente, a tradição da psicopatologia fenomenológica que surge com Jaspers e, né, se estende até hoje. Né? Nessa tradição, basicamente, entidades psicopatológicas, né, psiquiátricas, vão corresponder ou vão implicar alterações de estruturas experienciais específicas. Né? Então, por exemplo, nessa tradição a gente pode encontrar, né, quais são as alterações estruturais, por exemplo, da temporalidade na depressão, como que o indivíduo esquizofrênico experiencia o seu espaço, né? Quais as perturbações na interpessoalidade, por exemplo, que emergem nessas condições. E o meu ponto nesse argumento na apresentação desse argumento estrutural é dizer que justamente a corporeidade, né, a experiência do próprio corpo, ela corresponde a apenas uma dessas estruturas, que obviamente também pode ser perturbada em enfermidades mentais, mas de maneira alguma ela corresponde à totalidade da experiência da enfermidade mental, diferentemente da enfermidade somática, por exemplo. Então, né, nessa tradição, a gente pode encontrar, por exemplo, outras alterações, como, por exemplo, né, alterações da autoconsciência, em que se manifestam delírios, alucinações, fobias, que, embora justamente possuam, obviamente, elementos corporais, a fenomenologia do delírio, ou da alucinação, ou da fobia, ela não se reduz, né, a termos elementos corporais. Então, haveria um elemento a mais na qualificação da dúvida nesses casos, né? Ou então o que falar, né, de, novamente, sentimentos de desesperança, culpa, distúrbios no senso de agência, alterações temporais. Todas elas parecem, obviamente, ou se manifestam também no nível corporal, mas não apenas. Né? Então, existiriam aqui uma série de elementos, estruturas que também seriam perturbadas a partir da emergência de enfermidades mentais. Pode passar, por favor? Então, aqui, né, só reforçando, né, a ideia de que pensamentos podem se tornar obsessivos, preferências aditivas, percepções alucinatórias, crenças delirantes, né, esses exemplos, né, eles colocam em questão justamente, né, os temas da continuidade, da transparência e da fé. Agora, a ênfase vai muito mais para a totalidade das relações desses pacientes do que um foco apenas nos seus próprios corpos, né? Pode passar, por favor. E por último, o que eu chamo de argumento da indiscernibilidade, justamente porque, né, em alguma literatura que, seguindo muito a tradição do Thomas Fuchs, que também vem, né, dessa esteira do Karl Jaspers, é dizer que também as desordens da corporeidade também podem ser entendidas como especificamente psiquiátricas, né? Ou seja, algumas patologias, né, especialmente a depressão e a esquizofrenia, apresentam elementos de alteração corporal que são específicas dessas patologias, né, que, portanto, seria necessário aqui fazer uma distinção, né, discernir justamente em que medida a alteração da corporeidade em enfermidades somáticas difere da alteração da corporeidade em enfermidades mentais. Né? Então, para citar alguns exemplos, né, a experiência da descorporificação, que aparece em relatos de esquizofrênicos. Né? Se trata basicamente o modo como isso é relatado, né? Basicamente um enfraquecimento do senso básico do self, a interrupção, né, do funcionamento corporal implícito, né, normal, cotidiano, também uma desconexão do próprio corpo, né? Então essa desconexão ela se manifesta, se traduz como a perda da imersão prática e pré-reflexiva no mundo.
Então, a ideia aqui é que, basicamente, o indivíduo esquizofrênico ele se descreve a si mesmo como não tendo mais um próprio corpo, né? Não possuindo o próprio corpo. E, por outro lado, e também no outro extremo, né, a experiência da chamada hipercorporificação, na depressão, né, que alguns indivíduos descrevem, né, o próprio corpo como perdendo, por assim dizer, a fluidez, a transparência, mas nesse caso tornando o corpo visível, né? O corpo ele aparece como algo pesado, como algo sólido, imóvel, né? Então é muito comum, né? Assim, essa ideia de que, poxa vida, não consigo levantar da cama pela manhã porque meu corpo assim ele tá imóvel, né? Ele não se mexe, eu não tenho mais capacidade para coordenar o meu corpo de maneira que ele se apresenta como algo completamente hiper, né? Então aqui o que a gente teria é internamente esse argumento da indiscernibilidade é a pergunta sobre se seria possível encontrar uma dúvida corporal de outro tipo, e se sim, né, como seria possível diferenciá-la da doença somática, né, da enfermidade somática, e qual seria a fenomenologia dessa dúvida corporal, em né, contradistinção, obviamente, a essa dúvida corporal apresentada anteriormente. Pode passar, por favor, e aí já me encaminho para o final. É, Marcelo, será que você não prefere concluir para que a gente possa discutir? Não Pode ser. sei. Não, É, então concluo por aqui, porque eu teria só mais um slide as objeções. de objeções, que seria também a minha conclusão. Então, né, basicamente, assim, como eu falei no início, né, Oh, esse trabalho perdão. ele foi desenvolvido recentemente em um contexto de aplicação, né? Então, eu considero um trabalho de chamada fenomenologia aplicada. Então, a ideia é de que, a partir desse framework teórico, seria possível identificar, produzir, por assim dizer, uma série de entrevistas, né, fenomenológicas em contexto qualitativo para justamente investigar essas nuances e a diferença entre a dúvida somática e a dúvida mental, né, a gente poderia dizer. Então, algumas objeções só para concluir, né, a Ah, ideia de que hum, a gente seria então uma proposta demasiadamente ampla, né, dada a heterogeneidade das condições psiquiátricas, dado também a heterogeneidade dos sintomas psiquiátricos internos a essas condições, e que seria então impossível fazer uma unificação da dúvida em contexto psiquiátrico. Também o tema da certeza ele aparece como característico de algumas enfermidades mentais, né? Então, por exemplo, a ideia do realismo depressivo, em que as pessoas, os pacientes experienciam a si mesmos como desprovidos de esperança, eles têm certeza, né? Por exemplo, que o tratamento não vai funcionar. Ou o tema do hiperrealismo, né? Ou seja, a certeza delirante que aparece em alguns casos psicóticos. Mania também é um caso à parte, não quero entrar em detalhes. E, por fim, a questão do acesso, né? Como, então, em se tratando de um estudo qualitativo, né? Como que a gente elege essas populações, como que a gente diferencia essas populações, baseado nesses problemas que aparecem. Mas acho que era isso. Eu peço desculpas pelo tempo além do previsto.